Paz e bem, estamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia, Maria nas Sagradas Escrituras. E queremos neste vídeo tomar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 25, que nos narra o nascimento de Jesus. O texto assim começa: a origem de Jesus Cristo foi assim. Ou seja, o texto quer nos falar da origem de Jesus. Recordamos do vídeo passado, onde abordamos Mateus capítulo 1, do versículo 1 a 17, a genealogia de Jesus, que também se propunha a falar da origem de Jesus, mas numa perspectiva da história do seu povo. Este texto, que hoje neste vídeo abordamos, quer também nos falar da origem de Jesus, mas agora na perspectiva da ação do Espírito Santo. Então o texto continua: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o texto nos apresenta a figura da Virgem Maria. E quem é Maria? Maria, sua mãe. Maria é a mãe de Jesus. Antes de ser apresentada como a esposa de José, Maria é apresentada como a mãe do Senhor. E ela estava comprometida em casamento com José. Na verdade, aqui é importante a gente comentar brevemente como acontecia o casamento no tempo de Jesus. Ele era realizado em duas etapas. A primeira, chamada Erusim, chamava-se de esponsais, era uma espécie de compromisso já firmado, quase como se fosse um noivado, só que já valendo como, de fato, o matrimônio. Mas, diante deste compromisso, eles ainda não moravam juntos. Só depois de mais ou menos um ano, acontecia a segunda parte do rito matrimonial, onde então se consumava de fato o casamento. Então, existia essas duas etapas do casamento. Maria vai se achar grávida pela ação do Espírito Santo nesse intervalo. Então, oficialmente, eles já estão casados na primeira etapa do matrimônio e falta ainda concluir o rito. E é nesse período que Maria vai encontrar-se grávida pela ação do Espírito Santo. Então, o texto ressalta aqui essa ação do Espírito sobre Maria. Maria não ficou grávida por ela mesma, mas por uma ação do Espírito Santo. Podemos então dizer, Maria escolhida por Deus. É uma ação totalmente divina que a toma. E nesse sentido, o texto já nos fala de uma relação da Virgem Maria com o Espírito Santo de modo único e singular. Todos nós recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo, confirmamos a ação deste Espírito no sacramento do Crisma, mas podemos dizer que a relação de Maria com o Espírito é única e singular, porque desta relação, deste abrir-se de Maria, a ação do Espírito Santo, irá nascer o Verbo de Deus por uma eleição divina, por uma escolha divina. Diz um dos padres da igreja lá dos primeiros séculos, chamado Eusébio de Cesareia: o nosso Salvador não nasceu de José, mas do Espírito Santo e da Santa Virgem Maria. Essa correlação, do Espírito e de Maria. O texto continua dizendo: José, seu esposo, então de fato José já era esposo de Maria, embora ainda o casamento não havia se consumado, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. E aqui o texto nos apresenta todo o drama que havia naquela situação e o quanto Maria se arriscou ao dizer o seu sim. Ela podia ser rejeitada por José, ela podia ser apedrejada, ela correu riscos ao dizer o seu sim. Então aqui a gente vê como o plano de Deus passa por toda essa história de Maria, que embora a Escritura mencione muito brevemente, a gente tem que ter presente. Imagina o drama, o quanto ela, e o texto de Lucas vai nos dizer, teve uma espécie de medo e o anjo vai dizer, não temas, todos os riscos que havia, toda a incompreensão de José e tudo isso
Foi com o tempo que José foi assimilando. As coisas não são automáticas. Deus não usou Maria de modo automático e descartável, mas o plano da salvação passou por toda a vida de Maria, pelos seus dramas, os seus medos, a sua fé, no entanto, a sua certeza, o seu sim. É importante a gente ter isso em consideração, que Maria também se arriscou pelo Senhor. Por isso ela se torna também modelo de fé. E o texto então continua. Enquanto assim decidia, então a gente vê, né, enquanto assim decidia, o drama também de José e ao mesmo tempo o drama de Maria diante de tudo isso. Eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. E aqui aparece algo bonito no texto, né? Não temas receber Maria. O anjo diz isso a José, mas por que não pensar que esse texto se estende a todos nós? Não temas receber Maria. Não temas, porque o que dela nasceu veio do Espírito Santo. Portanto, ela foi tomada pelo Espírito Santo. Ela se abriu ao Espírito Santo e se tornou modelo de fé para nós também. Ela dará à luz um filho e tu chamarás com o nome de Jesus. Então aqui nós vemos que sim, a iniciativa é de Deus e da ação do Espírito Santo sobre Maria, mas existe a participação ativa de Maria. Ela dará à luz. Assim como o plano da salvação passou pela Virgem Maria, pelo seu sim, com todo o seu drama, com os medos, né, com tudo aquilo que causou de riscos e que Maria assumiu, ela também dá à luz. Portanto, Maria é uma figura ativa neste plano da salvação de Deus, e não um instrumento descartável de Deus, mas um instrumento ativo, escolhido por Deus. Também o texto diz que é José que vai dar o nome a Jesus, e com isso a gente pode dizer, legalmente José assume a paternidade de Jesus. E o texto continua: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqui, Mateus toma a profecia que se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então, já estava profetizado e o texto de Isaías já trazia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O texto hebraico poderia ser traduzido da seguinte forma: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel. No entanto, já a tradução grega, feita antes de Jesus, traduzia a jovem como a virgem. E é por isso que se torna um sinal, né? Vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, mesmo que o texto hebraico diga jovem, a interpretação judaica já anterior a Jesus se referia como uma virgem, que dará à luz e conceberá, né, um filho. Então, diante desta profecia que se encontra no Antigo Testamento, nós já podemos também vislumbrar o quanto tudo isso está no plano de Deus e que, de novo, portanto, esta virgem é escolhida por Deus, querida por Deus, pensada por Deus dentro da história do seu povo, né? Dentro da revelação que vai também se fazendo presente na história do seu povo. E nesse sentido, a gente também vai perceber que esse modo de se referir, né, a Maria como a Virgem ficará marcada na história do cristianismo. Baseado nessa profecia, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Todos os cristãos, sobretudo os católicos, mas com toda a tradição da igreja, vai se referir a Maria como a Virgem. Quem é Maria? A Virgem. Até mesmo Lucas irá se referir a Maria como a Virgem. Quase que esse termo se torna o nome de Maria, assim como Jesus passou a ser designado como o Cristo. Lembramos que o nome de Jesus não era Jesus Cristo, o nome de Jesus era, né, Jesus, filho de José, Jesus de Nazaré. Somente após a ressurreição, quando fica claro que ele é o Messias, ele passa a ser chamado Jesus Cristo, ou seja, Jesus Messias,
O Cristo passou quase a ser o nome de Jesus, assim como a Virgem passou quase a ser o nome da Virgem Maria, aquilo que a identifica. Assim como Cristo identifica Jesus, a Virgem identifica Maria, e assim era ela designada desde os primeiros séculos como a Aie Parthenon, a sempre Virgem Maria. Cabe aqui uma pergunta, né? Por que Jesus nasceu de uma virgem? Qual o sentido e o significado da virgindade de Maria? Tudo isso nós iremos tratar mais à frente num vídeo específico sobre essa questão do significado da Virgem. O texto continua: José agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, o texto nos apresenta José agindo conforme o anjo lhe disse, né, recebendo Maria em sua casa. Então, aqui eu chamo a atenção para o texto de Lucas, de João, capítulo 19, versículo 27, Maria aos pés da cruz. Depois, Jesus disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, José recebeu Maria em sua casa, pela palavra do anjo. E o próprio discípulo amado recebeu Maria em sua casa, a partir da palavra de Jesus. Então, essa dimensão de receber Maria em sua casa. Não temas receber Maria. Mais à frente, nós iremos comentar especificamente este texto de João, capítulo 19, versículo 27, né, nessa perspectiva de acolher Maria em sua casa, o significado mais profundo disso. E depois o texto vai dizer algo que é motivo de uma certa discussão, um debate, porque o texto nos diz que José não conheceu Maria até o dia em que ela deu à luz um filho. Para alguns, esse texto afirmaria que, portanto, depois que Maria deu à luz um filho, José a teria conhecido. E o sentido do verbo conhecer aqui é intimidade, né? Relação sexual. E que, exatamente a partir desse texto, se pode afirmar que aqueles irmãos de Jesus são filhos de Maria, porque depois que Maria deu à luz, José a conheceu, teve intimidade com Maria e gerou outros filhos. Nós já refletimos e estudamos a questão dos irmãos de Jesus em outro vídeo, mostrando que nunca o Novo Testamento fala que estes irmãos de Jesus são filhos de Maria, mas são parentes de Jesus. Mas como então tomar esse texto? Vou dar um exemplo que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Isso significa que depois da sua morte ela teve filhos? Obviamente que não. Então este até que não significa que depois José conheceu Maria. Significa somente que até aquele momento, de nenhuma forma, José teve intimidade com Maria. E nesse sentido, o texto de Mateus quer ressaltar que, de fato, Jesus nasceu do Espírito Santo e não de José. Esse texto, esse versículo, corrobora o que mais acima no versículo 18 também era expresso, dizendo que Maria estava comprometida com José em casamento e antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E agora o texto diz, não a conheceu até que ela desse à luz, para dizer, de fato, né, Jesus nasceu do Espírito Santo e não de José. É isso que o texto quer afirmar. Então, disso não se deduz que depois que Jesus nasceu, Maria tenha tido intimidade com José e gerado filhos. O texto não diz isso. O texto não fala sobre o depois. O texto somente fala até aquele momento específico. E assim, quer de fato o texto nos ressaltar que o nascimento de Jesus é da Virgem e do Espírito Santo. E quer nos ressaltar essa dimensão, né, dessa intimidade de Maria com o Santo Espírito. Os primeiros padres da igreja assim diziam: o seio de Maria foi o tálamo, o leito nupcial, onde aconteceram as núpcias de Deus com a humanidade. O tear, onde foi tecida a túnica da união, o laboratório onde se operou a união de Deus e do homem. Então, na Virgem Maria, acontece, esta união do humano
com o divino, aquilo que revoluciona a história, aquilo que inverte a história, aquilo que traz o novo na história e situa Maria no centro do plano da salvação. Então, quem é Maria? A mãe do Senhor, por ação do Espírito Santo, por escolha e eleição divina. Ela é, então, singular, única e, como iremos ver, um modelo para nós de fé. Paz e bem.